A pergunta que está no título desse vídeo costuma aparecer com muita frequência na mente daquelas pessoas que estão começando a estudar a teoria psicanalítica. Ao se depararem com a tese do Freud de que os sintomas neuróticos seriam expressões disfarçadas de impulsos sexuais reprimidos, muitas pessoas que estão começando a estudar psicanálise ficam se perguntando se Freud não estaria exagerando. Bom, quando era questionado sobre a ênfase que ele dava para o papel da sexualidade na etiologia das neuroses, o Freud costumava apelar simplesmente para a sua clínica, dizendo que, na verdade, ele estava apenas registrando nas suas publicações aquilo que ele encontrava diariamente no seu consultório. De fato, qualquer pessoa que se aventure a praticar a psicanálise na mesma frequência com que Freud o fazia, atendendo 6 a 8 pacientes por dia, facilmente chegará à conclusão de que, de fato, a sexualidade está na origem de grande parte dos quadros patológicos encontrados no cotidiano clínico. Por outro lado, a gente pode tentar explicar por que as coisas são assim. Ou seja, considerando que é verdade que a sexualidade exerce de fato um papel significativo na causação dos processos de adoecimento emocional, a gente pode tentar encontrar os motivos pelos quais isso acontece. É o que eu procurarei fazer justamente aqui nesse vídeo. Em outras palavras, eu vou tentar responder para você a pergunta: por que a sexualidade exerce tamanho poder na constituição do adoecimento emocional? Então fica aí no vídeo que você já vai saber a resposta para essa pergunta. Bom, o primeiro motivo que me vem à mente diz respeito ao estatuto da sexualidade nos seres humanos. Diferentemente do que acontece com outras espécies de seres vivos, a sexualidade humana não é biologicamente determinada. Ao dizer isso, eu não estou negando o fato óbvio, evidente, de que fatores biológicos exercem algum tipo de efeito na vivência da nossa sexualidade. Todo mundo sabe, por exemplo, que as mulheres tendem a estar mais dispostas a fazerem sexo durante o período fértil, por exemplo. Isso não significa, porém, que as fêmeas da nossa espécie permitam a aproximação do parceiro ou da parceira sexual apenas nos dias em que estão no período fértil, que é o que acontece com outras espécies de mamíferos. Ao assinalar que a sexualidade humana não é biologicamente determinada, eu estou fazendo referência ao fato também óbvio de que o modo como expressamos os nossos impulsos sexuais está diretamente vinculado às experiências pelas quais passamos. Experiências que, por sua vez, ocorrem dentro de contextos socioculturais específicos. Para ser mais claro, o modo como um cavalo, por exemplo, vivencia a sua sexualidade não depende, ou depende muito pouco, das suas experiências de vida. E não depende, em absoluto, das coisas que ele ouviu de seus pais quando era filhote. Até porque cavalo não fala, né? A forma como um cavalo expressa a sua sexualidade depende essencialmente da programação biológica própria da espécie Equus ferus cavalos. Procurei no Google o nome científico da espécie cavalo. Com o Homo sapiens é diferente. Toda a discussão que nós temos assistido nos últimos anos sobre a famigerada educação sexual evidencia justamente o fato de que nos seres humanos a sexualidade é fundamentalmente desregulada. Ao contrário do que acontece com o cavalo, nós não temos na espécie humana um roteiro biológico rígido que supostamente nos indicaria exatamente como nós devemos agir e o que devemos ser no terreno sexual. É como se a nossa sexualidade fosse uma massa passível de adquirir diversas formas diferentes a depender dos recipientes nos quais ela é colocada. Tais recipientes são justamente as experiências
socioculturalmente enquadradas pelas quais passamos desde o ventre materno. Nesse ponto, aqueles dentre vocês que são mais atentos podem estar se perguntando: ok, entendi que a sexualidade humana não é biologicamente determinada e mostra uma maleabilidade grande ao ambiente. Todavia, essa lógica vale também para outras dimensões da existência. Afinal, a vida humana como um todo é muito dependente do ambiente e das experiências e pouco influenciada diretamente pela biologia. Por que então, perguntariam esses que são mais atentos que estão assistindo esse vídeo, por que então a sexualidade teria esse papel privilegiado? Por que logo ela, e não outra dimensão da vida, exerceria uma influência tão mais significativa sobre o adoecimento psíquico? Essa é uma pergunta legítima, e eu ficaria muito feliz se soubesse que muitos de vocês pensaram nela. Ela tem uma resposta, e a resposta é a seguinte: existe uma outra peculiaridade da sexualidade humana que Freud descobriu e que também explica não só o peso da sexualidade nas nossas vidas, mas o motivo pelo qual nós somos naturalmente, constitucionalmente mais propensos à neurose. Essa peculiaridade é a seguinte: os impulsos sexuais já aparecem em nós na tenra infância, desde o nascimento. Ou seja, numa fase em que nós sequer temos ainda o aparato biológico suficiente para fazer uso desses impulsos para satisfazer a finalidade biológica da sexualidade, que é, evidentemente, a reprodução. Por que isso acontece dessa forma, ou qual é a razão evolutiva pela qual a sexualidade aparece em nós já na primeira infância, a gente não sabe. Mas o fato é que a gente pode dizer com muita segurança que a sexualidade se manifesta em nós de maneira precoce. E é aí que está o problema. Na infância, nós não só não temos um corpo biologicamente preparado para a reprodução, a gente ainda também não tem uma estrutura psíquica preparada para dar conta dos impulsos sexuais, para integrar os impulsos sexuais. Por isso, muitas crianças podem vivenciar a força da sexualidade nelas, nessa primeira infância, com medo, sentindo-se ameaçadas por essa força que brota do seu corpo e que parece ter vida própria, né? Apavoradas, muitas crianças podem acabar lançando mão de mecanismos psíquicos patológicos como a repressão, o recalque, a fim de se defenderem dos impulsos sexuais. Esse procedimento, por sua vez, como qualquer pessoa que já tem estudado o mínimo de psicanálise sabe, força os impulsos sexuais a buscarem descarga por vias paralelas. E é aí que surgem os sintomas neuróticos. Portanto, concluindo, a gente pode dizer que a sexualidade exerce importância fundamental, significativa, nos processos de adoecimento emocional por duas razões. Em primeiro lugar, porque a sexualidade humana, não sendo biologicamente determinada, está sujeita às vicissitudes da vida, está sujeita às experiências pelas quais nós passamos e está sujeita, sobretudo, ao enquadramento sociocultural que se impõe sobre cada pessoa. Mas, em segundo lugar, a sexualidade exerce tamanha força, tamanho poder de influência nos processos de adoecimento emocional, porque, no caso dos seres humanos, ela se manifesta precocemente, o que faz com que nós tenhamos uma atitude básica de defesa contra os impulsos sexuais, justamente por eles aparecerem no momento em que a nossa estrutura psíquica ainda é muito frágil. Por isso, como eu disse anteriormente, nós somos mais propensos ao desenvolvimento de uma neurose. Entendeu? É por isso que a sexualidade tem tamanho peso na causação, na etiologia, na constituição dos processos de adoecimento emocional. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu suponho que você goste muito de psicanálise, né? E se você gosta de psicanálise, você precisa estar junto comigo e mais de 300 pessoas na Confraria Analítica. A Confraria é uma comunidade online que eu criei,
voltada exclusivamente para o estudo sério, rigoroso e profundo da teoria psicanalítica. O que você ganha fazendo parte desta comunidade? Olha só, você ganha uma aula ao vivo de 2 horas toda semana comigo. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem aula ao vivo comigo sobre algum texto clássico, algum texto importante da história da psicanálise. Todas essas aulas ficam gravadas na plataforma que a gente utiliza na comunidade, então você tem acesso a essas aulas quantas vezes você quiser, você pode assistir no momento em que você desejar. E além disso, você recebe toda semana também conteúdos extras, aulas especiais sobre conceitos básicos da psicanálise, sobre pontos específicos da teorização dos diversos grandes autores do campo psicanalítico. É muito conteúdo, são dezenas e dezenas de horas de conteúdos relacionados à teoria psicanalítica. Eu costumo dizer que é uma espécie de Netflix da psicanálise. Bom, e talvez você esteja pensando que para participar da Confraria Analítica você precisa desembolsar uma fortuna, o que não é verdade. Sabe quanto você vai pagar? Apenas R$ 39,99 por mês. É sério. Você vai pagar apenas uma assinatura mensal de R$ 39,99 que você pode cancelar quando você quiser. É muito barato, é menos do que o valor de uma pizza por mês para você ter acesso a esse manancial de conteúdo. Então, não fica de fora. Clica no primeiro link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para que você possa fazer parte da Confraria Analítica. E eu quero também recomendar a você os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de forma rápida, simples e didática o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Os links para você adquirir os 2 livros estão disponíveis aqui na descrição. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos e não deixe também de compartilhar este vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Beleza? Posso contar com você? Maravilha! Então, pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.